gostaria de ser um dos líderes do CMS também, né? Nós vamos estar te dando treinamento, e você pode comparecer também nessa reunião, e nós vamos falar mais vezes, para você não se esquecer, amém? Fica de pé mais uma vez, amém? Brasil para Cristo é assim, amados, fica de pé, senta, fica de pé, senta. Brasil para Cristo é assim, amém? Glória a Deus. Você que tenha aí a condição, está sem bebê no colo, né? Não está com problema na perna, pode sentar, né? Você que está com problema na perna, pode ficar sentado, não tem problema não, né? Mas é que eu quero orar aqui pela vida do meu irmão querido, abençoar a vida dele. Eu sei que daqui a pouquinho ele vai estar orando por nós, pela igreja do Senhor, amém? E vamos pedir ao Senhor, né, que abra as portas do céu, né, e aquilo que Ele tem para falar para nós nessa noite, o Senhor possa usá-lo de forma poderosa. Pai, em nome de Jesus, nós cremos nas Tuas promessas, cremos nas Tuas bênçãos, Senhor. Eis aqui, ó Deus, o Teu servo, o presbítero Ivan, Senhor. Deus, ele que com o coração aberto, Senhor, aceitou, ó Deus, o convite, ó Pai, para estar ministrando aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, eu sei, como nas outras vezes, que o Senhor tem uma palavra, ó Deus, abençoadora, uma palavra profética, ó Deus, para esta igreja nessa noite, Pai. Usa, ó Deus, o Teu filho e o abençoa, Pai, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do nosso amado querido aqui? Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Já tinha um tempinho que eu não vinha. Já estava com saudade de alguns irmãos aqui. Louvo a Deus por essa igreja. E eu sou até cansativo já de falar isso, mas toda vez que eu chego aqui eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Sinal que Deus está aqui ainda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel, sua esposa, seus filhos, o Lohan e o Danilo. Ou o Danilo e o Lohan, né? Que o Danilo é o primogênito, né? Tem que falar primeiro. E agora que veio o Davi, o Lohan nem mais novo não é mais, né? Porque quando vem o netinho, o filho mais novo, ele dança. Né? Mas Deus, Ele quer o mais novo, quer o do meio, quer o mais velho, quer o ancião. Deus quer a família inteira, né, meus irmãos? E sendo um culto como esse, um culto da família, né? É importante a gente tocar muito nesse assunto, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. É claro que o tempo não é muito vasto para a gente tratar sobre tudo, né? Mas acho que até meia-noite a gente acaba, amém? Meus irmãos, abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 10. Livro do Êxodo, capítulo 10, o verso 8. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 10, verso 9, ou verso 8, não vou nem ler o 9, vamos ler apenas o 8, diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide servir ao vosso Senhor, vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Eu queria que você repetisse comigo essa parte final do verso. Quais são os que hão de ir? Eu vou contar 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. Quais são os que hão de ir? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, é bem verdade que o inimigo das nossas almas, ele tem tentado, e principalmente por esses dias, quebrar a família, macular a família, frustrar a família. Porque a família, ela não é uma instituição humana. Foi Deus quem instituiu a família. E como Ele é contrário
a tudo que glorifica a Deus, ele tenta frustrar aquilo que Deus estabeleceu. Lá no Éden, quando Deus viu que Adão estava sozinho, a Bíblia diz que Deus ele tinha feito muitas coisas, Deus tinha criado muitas coisas, e tudo que Deus viu, ele viu que era bom. Deus criou, e quando ele criava, ele via que aquilo era bom. Mas teve algo que Deus olhou e viu que não era bom. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Tudo que Deus criou era bom, mas quando ele viu que o homem estava só, ele falou: isso não é bom. Então, Deus criou a mulher. E agora Deus olha e diz bem assim: isso é bom, isso é muito bom. Logo eu entendo que a mulher, ela era o toque que faltava. Ela era o grande finale da obra de Deus. Porque o homem sozinho, ele não convenceu a Deus que aquilo estava bom. Mas quando Deus completou o homem, criando a mulher, Deus viu que aquilo não era somente bom, aquilo era muito bom. E é verdade, né, meus irmãos? Mulher é muito bom, não é verdade? Todos os casados aqui sabem que isso é verdade, até Deus concordou conosco. É muito bom, porque a mulher companheira, que cuida do seu esposo, que cria bem os seus filhos, que cuida bem da casa, isso é muito maravilhoso. E o inimigo, ele tenta de todas as formas macular a família, aquilo que Deus instituiu. Tanto é verdade que logo após Deus criar a mulher e um pouco mais à frente com a queda do homem, o inimigo ele quis manchar a imagem da mulher. Deus preservou a mulher, porque nós sabemos que quando Deus falou com Adão e disse para ele não comer aquele fruto, a mulher não havia nem sido formada ainda. Então a mulher não tinha culpa de nada. E tem alguém que culpa a mulher até hoje, né? Fala, se a mulher não tivesse ido lá, o homem não tinha... Mas não é verdade. Deus tinha falado para o homem, a responsabilidade era dele. Porque Deus estava preservando a mulher para um propósito maior, que a gente encontra no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus diz que do ventre da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então o propósito que Deus tinha na vida da mulher era muito maior do que a sociedade da época pensava. Então, o inimigo muito astuto, ele tenta macular a mulher. E a sociedade da época, inclusive até os dias de hoje, o judeu, ele não valoriza tanto assim a pessoa da mulher, a imagem feminina do seu povo. É um pouco desprezado, rejeitado por causa dessa semente maligna que o inimigo plantou. Se um judeu estiver indo na estrada com o seu caminhão, e na boleia com ele estiver a sua esposa, e ele encontrar um amigo na rua, ele manda ela descer, coloca ela na caçamba lá atrás para o amigo subir. Você sabia disso? Isso porque para ele, um homem tem mais valor do que a sua própria mulher. Então, meus irmãos, isso tudo são coisas que o inimigo tenta, por gerações e gerações, para frustrar as famílias. Então não é de hoje que ele tenta destruir a família. A gente começa a ver aí essas coisas acontecendo, de liberação de casamento homossexual e essa batalha toda que a gente muitas vezes pensa até que é uma batalha carnal, quando na verdade é uma batalha espiritual e sempre foi. Mas nós entendemos que não é de hoje que essa luta contra a família acontece. Gerações e gerações se passaram e o inimigo continuou tentando destruir a família. Mas Deus, ele sempre quis promover a família. E não é algo de hoje também.
Da mesma forma que o inimigo persegue a família há gerações, Deus vem tentando estabelecer a família, promover a família de geração em geração. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, ele diz bem assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o povo judeu, irmãos, e mais precisamente o povo hebreu, vamos falar lá do Egito, de onde nós lemos aqui. O povo hebreu era um povo que, embora muito religioso, até o extremo, né? Eles eram um povo que eram uma família. Eles entendiam que Israel era uma família. Eles eram todos descendentes de Abraão. Então, ele era um povo unido, que pelejava contra outras nações, e eles entendiam que as outras nações não faziam parte da família deles, porque eles eram perseguidos pelas outras nações. E os irmãos conhecem a história, muitas gerações passaram e o povo estava no Egito, né? A história é bem longa, mas eles foram parar no Egito através da vida de José, o filho de Jacó. Ele chegou ao Egito e começou ali a edificar uma família, mandou trazer o seu pai e todos os seus irmãos, que fizeram uma espécie de um clã no Egito, de pessoas que não eram egípcias, mas era o povo de Deus, o povo hebreu. Chegando ao Egito, esse povo se multiplicou grandemente. E a Bíblia diz que Faraó, ele morreu, e o outro faraó que sucedeu, logo após a morte de José, ele dizia com os seus anciãos, os seus sábios, que o povo estava se multiplicando muito rápido, e que ele tinha medo que aquele povo se apoderasse do Egito, e que eles servissem aquele povo, porque o povo se multiplicava muito rápido. Logo, ele resolveu usar aquelas pessoas, aquele povo hebreu, como escravos para trabalhar nas suas terras. E o povo agora, de livre, passou a ser um povo escravizado. E Faraó castigava grandemente aquele povo, porque eles trabalhavam de uma forma muito dura, muito pesada. A Bíblia diz que chegou aos ouvidos de Deus o clamor daquele povo, de tão grande que era o sofrimento deles na terra do Egito. E Deus levanta Moisés, manda para o Egito, os irmãos conhecem a história. Deus manda Moisés ao Egito no intuito de tirar o povo de lá, de tirar a família dele de lá, de tirar aquele povo que era o povo de Deus do sofrimento, da perseguição. Meus irmãos, na tipologia bíblica, o Egito simboliza o mundo. Faraó é o próprio Satanás, que aprisiona, que não quer libertar, que não quer soltar. E Moisés, ele entra aqui como um papel de libertador do povo. Ele é um tipo humano de Cristo, que veio para libertar, através de sinais, de prodígios, de maravilhas da parte de Deus. Moisés vai até a terra do Egito, e ali na terra do Egito, ele começa a fazer sinais de Deus, para que Faraó se impressione e veja que Deus é com ele, e liberte o povo. Mas Deus endurece o coração de Faraó. Faraó diz que não vai soltar aquele povo, e ele luta com todas as suas forças para não livrar o povo do Egito. Todos conhecem também que Deus proveu 10 pragas que devastaram o Egito, exatamente porque Faraó não queria que o povo fosse embora. Mas, em uma certa ocasião, e foi o que nós lemos aqui, Deus manda Moisés e Arão voltarem ao Egito. E nessa ocasião, o Egito já estava destruído, o Egito já estava devastado pelas pragas. Faraó, mesmo duro, tinha que reconhecer que não podia perder mais nada,
porque até os primogênitos dos egípcios já tinham morrido, de tão grande que era a fúria de Deus contra Faraó. E agora Faraó, ele resolve libertar o povo. E ele diz bem assim: olha, vamos deixar os homens irem embora, servir o Deus deles, porque não sobra mais nada no Egito. E quando Moisés e Arão chegam lá, e aqui eu vou começar a pregar depois dessa introdução. Quando Moisés e Arão chegam à terra do Egito, Faraó pergunta para eles: quem são os que hão de ir? Quem são os que hão de ir? Faraó queria que fossem embora apenas os homens. Ele não queria que os moços fossem, não queria que os jovens, as crianças, as mulheres, muito menos os rebanhos, nada disso. Ele queria que os homens fossem embora. Mas Moisés disse bem assim: hão de ir as crianças, hão de ir os jovens, hão de ir os velhos e hão de ir os rebanhos. Eu quero que você olhe para a pessoa mais linda que está do teu lado. Procura ela aí. Procura, irmão. Se não estiver achando, olha para minha esposa que está ali. Ó. Procura o crente mais lindo que está do teu lado. Diz para ele bem assim: não vai ficar nada no Egito. Diz aí. Fala com mais vontade, irmão. Diz aí: não vai ficar nada no Egito. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Não vai ficar nada no Egito, meu irmão. O inimigo quer que alguma coisa fique lá. Sendo um culto da família, eu já tenho que te dar essa credencial: não vai ficar nada no Egito. O que é de Deus, irmão. Não fica no Egito, pode estar lá, mas não vai ficar lá. Deus vai trazer, Deus vai livrar. Não pode ficar no Egito aquilo que é do Senhor. Faraó não queria libertar, mas Moisés já falou: olha, não vai ficar ninguém, não vai ficar nada. Agora, algo que me chama muita atenção é como ele narra. Porque ele diz: não vão ficar as crianças. E aqui eu já entendo uma lição. Primeira lição que eu entendo é que todos somos importantes na obra do Senhor. Todos. O pequeno, o jovem, o ancião, todos são importantes na casa de Deus. A primeira lição que eu aprendo: não tem ninguém inútil ou imprestável. Porque se fosse imprestável, Deus deixava no Egito. Então, se o inimigo em algum momento da tua vida tentou fazer com que você acreditasse que você não servia, que Deus não tinha trabalho para você, que você tem que ficar de fora, que você tem que ficar de canto, que você não pode fazer, não pode trabalhar, esqueça essa ideia. Isso não provém de Deus. Você é importante e Deus tem algo para realizar na tua vida. Glória a Deus. Então ele diz: precisam vir conosco as crianças. Por quê? Porque sem as crianças não tem futuro, irmão. Como ficariam as próximas gerações se as crianças não viessem? Se as crianças ficassem lá no Egito? As crianças precisavam vir. Elas eram importantes no trajeto de Israel pelo deserto até a chegada em Canaã. Muitas gerações passariam e as crianças precisavam vir para garantir o futuro do povo de Deus. Então elas eram importantes. Moisés disse: hão de ir as crianças. Eu não posso jamais achar que eu preciso evangelizar só um adulto, que eu preciso evangelizar só um ancião ou um jovem. Não. Eu preciso evangelizar uma criança também.
Se eu não tenho estratégia para isso, eu preciso falar: Deus, me dá estratégia para evangelizar as crianças. Me ajuda, me instrui, porque eu preciso ganhar as crianças. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então as crianças eram importantes. Mas Moisés diz bem assim: olha, hão de ir os jovens. Os jovens eram os que mais trabalhavam, porque jovem fala de força, a juventude fala de força, de garra, de determinação, daqueles que estão ali e são pau para toda obra, né? Eles vão para cima mesmo, eles encaram, eles têm vigor, têm virtude. Faraó não queria, mas Moisés falou: eu preciso dos jovens. Hão de ir conosco os jovens. Por quê? Porque precisava da força deles, do vigor deles. Tinha muita coisa para fazer no trajeto, tinha muito trabalho para eles. Irmão, jovem que não quer trabalhar na igreja, esse aí precisa aceitar Jesus de novo. Viu, jovem? Não sei, eita. Eu não sei nem porque Jesus faz isso comigo, mas é verdade. Jovem que não trabalha na igreja precisa aceitar Jesus de novo. Você vai esperar quem trabalhar na igreja? O pastor Manuel já estava falando da vista dele, que a mais de 10 metros já começa a vacilar. E você que tem um olho de águia, que enxerga quilômetros, não quer trabalhar? Jovem que não quer mais ser pastor, meu Deus, vai faltar pastor daqui a alguns anos, porque o jovem não quer mais ser pastor. Jovem quer ser engenheiro, quer ser jogador de futebol, quer ser presidente da república, quer ser tudo, mas pastor ele não quer. Eu estava falando com o Rian, já estava vendido para o Barcelona já, pastor. Falei, o passe dele já está lá, com 7 anos de idade a gente vai embora para a Espanha. Só que eu já estou mudando de ideia, eu acho que ele vai ser pastor mesmo, não vai ter jeito não. Porque ninguém quer ser pastor, então eu acho que eu vou tomar uma atitude aí, deixa ele ser pastor, eu vou tirar essa ideia aí. Esquece. Meus irmãos, o jovem é importante no trabalho. Moisés falou: olha, Faraó, precisa vir conosco os jovens. Ele ia enfrentar um deserto, ia ter que armar a tenda da congregação, tinha trabalho, irmão, tinha que plantar, tinha que semear, colher, tinha que fazer todo o trabalho pesado, e tinham muitos anciãos lá, anciões que estavam lá há anos, que até para atravessar o deserto, talvez eles não chegariam do outro lado, por causa da idade. Então os jovens é que tinham que fazer o trabalho. Moisés não ia deixar eles no Egito. Eu não sei se tem alguma mãe aqui que está com um filho lá fora. Eu profetizo em nome de Jesus que não vai ficar lá, vai estar aqui em nome de Jesus Cristo. Vai estar aqui em nome de Jesus, porque o Senhor está falando hoje que Ele é importante nesse trabalho. Guarde isso. Precisam vir os jovens. O Senhor precisa dos jovens. Aleluia. E Ele diz bem assim: olha, Faraó, precisam vir também os velhos. Eu não sei qual foi a reação de Faraó, eu não estava lá. Mas talvez ele pensou: mas por que os velhos? Se eu não uso eles aqui para nada, você vai usar lá para quê? Olhe para mim, todos os irmãos, sem os velhos, não tem experiência, irmão. Nunca despreze o ancião da igreja. Nunca despreze o seu pai, a sua mãe por causa da idade, o seu avô, porque eles já viram coisas que você ainda não viu. Já passaram por situações que você ainda não passou. E eles têm experiência, eles têm bagagem de vida. Eles têm muito para ensinar, ao contrário do que alguns pensam. Mãe, você é antiga, mãe. Você é velha, você vive de passado, mãe. Nada disso. Os velhos
Eles têm experiência para nos ensinar, para dizer qual é o caminho correto. Moisés sabia isso, meus irmãos. Moisés tinha sensibilidade de perceber isso. Moisés falava bem assim: olha, Faraó, lamento, mas eu quero a família inteira. Não vai ficar nada no Egito. Ele precisava da experiência deles no caminho. Olha, pedir sugestão, opinião, o que vocês acham disso? Será que eu estou fazendo corretamente? Como que vocês faziam na época de vocês? Como que vocês já passaram por uma situação assim? Ele precisava da experiência dos anciãos. E para fechar, Moisés pediu algo que talvez Faraó não esperava. Ele disse bem assim: olha, eu preciso que venha conosco os rebanhos. E aqui eu vou te ensinar uma revelação de Deus aqui nesse momento. Por que o rebanho? O que Moisés queria carregando com ele os rebanhos? Já tinha muita gente para atravessar o deserto, ainda vai levar o rebanho? Há quem pense que era, olha, com certeza é por causa do leite, é por causa da carne, ele precisava alimentar o povo. A Bíblia diz que Deus alimentou o povo no deserto. Deus supriu a necessidade deles, não faltou nada. Por que Moisés queria levar o rebanho? Meus irmãos, o rebanho trata-se do sacrifício. Moisés precisava dos rebanhos para o sacrifício ao Senhor. Sem rebanho não tem adoração. Sem os rebanhos não haveria adoração a Deus. Então eu entendo que pode ter a criança, pode ter o jovem, pode ter o ancião, mas precisa ter a adoração ao Senhor. Uma família unida, ela não é completa se essa família não for para a glória de Deus. Ela pode ter dinheiro, pode ter uma vida regalada lá fora, na sociedade, mas se ela não serve a Deus, se ela não adora a Deus, se é uma família que não rende louvor a Deus, ela não é a família que Deus queria. Então a família, ela é completa quando ela rende uma genuína adoração a Deus. E você perdeu uma oportunidade de dar um glória a Deus aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Você tem que ter essa chama no teu coração. Hoje é você, amanhã é toda a tua casa. Em nome de Jesus, não ficará nada no Egito, nada. Aleluia. Quantos trouxeram adoração aqui hoje? Quantos trouxeram adoração? Você tem sacrifício? Você tem alguma coisa para sacrificar a Deus? Adore a Ele. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos por um minuto. Adore ao Senhor em pensamento agora. Adore a Ele. Se sentir de abrir a tua boca, abra a tua boca e glorifique a Ele agora. Dê adoração, aleluia. Adore pela tua casa, adore pela tua família, adore pelos teus filhos, por toda a tua parentela. Adore ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muitas famílias estão aqui representadas essa noite, meu Deus, e eu sinto no meu coração que essas famílias necessitam serem completadas, Senhor. Essas famílias precisam serem completadas na Tua presença. Aleluia, Senhor, visita cada uma das pessoas que está aqui, Senhor. Elas estão representando suas famílias, ó Pai.
Meu Deus, e a igreja, o Brasil para Cristo aqui na Vila Paraíso, ela representa uma única família, a família do Senhor. E em nome de Jesus eu peço agora, Senhor, a tua bênção sobre cada uma das famílias aqui representadas. O inimigo pode se levantar, ele pode tentar, ele pode pelejar contra, Senhor, mas maior é o que está em nós, maior é o que está conosco. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não ficará nada no Egito, nada, Senhor. Mesmo em meio ao sofrimento, a nossa adoração tem que nos seguir. Mesmo se vier obstáculos, lutas, muitas dificuldades, a nossa adoração tem que ir conosco. Nós precisamos adorar, nós precisamos continuar sacrificando. O rebanho não pode ficar no Egito, a adoração não pode ficar no Egito, a adoração não pode acabar lá fora, a alegria não pode ficar lá fora. Tem pessoas que a alegria lá fora ela tem, dentro da igreja ela não se alegra. O inimigo está querendo te roubar, se você está nessas condições. O inimigo está querendo te roubar, porque nós muitas vezes pregamos que a alegria do mundo é uma alegria passageira. Meus irmãos, há um equívoco muito grande que nós aprendemos há anos atrás, por causa de uma teologia furada que chegou aqui no Brasil, que é uma teologia que ensina que Jesus morreu para que eu fosse feliz. Isso é mentira, irmãos. Olhe para cá, todos os crentes. Isso é mentira. Jesus não morreu para que eu fosse feliz. Não. Ele até me dá felicidade. A sua crucificação, o seu sangue derramado, foi exatamente para que eu não sofresse também. Mas o propósito da sua morte não foi essa. Jesus, quando vê alguém sofrendo, ele se compadece, ele não quer, ele livra do sofrimento, mas ele não morreu por isso. E as pessoas estão correndo atrás da felicidade de todas as formas. Muitas vezes nós ensinamos que a alegria do mundo é passageira, a felicidade do mundo é passageira. Lá também tem felicidade. Felicidade você encontra em muitos lugares. Mas o propósito da morte de Jesus não foi para dar felicidade, embora ele também dê felicidade. Ele morreu para que eu fosse santo. Jesus, quando ele viu um cego, um aleijado, ele se compadecia. Quando Lázaro morreu, ele chorou. Ele se compadece do sofrimento. Mas o propósito maior era aproximar o homem de Deus. Aproximar a minha vida de Deus. Como dar felicidade para uma geração que estava longe de Deus, irmãos? Que estava em rebeldia contra Deus. Ele ia morrer por causa de uma geração assim? Não. Ele morreu para fazer essa geração se voltar a Deus. Então, eu aprendo que antes do desejo de ser feliz, eu preciso despertar em mim um desejo de ser santo. Antes do desejo de ser feliz, eu preciso ter o desejo de ser santo. Antes de lutar para ser feliz, eu preciso lutar para ser santo. Porque nem todo feliz é santo, mas todo santo é feliz. Aleluia! Nem todo feliz é santo, mas todo santo é feliz.
Guarde isso, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra. Eu preciso entregar o microfone, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui, pastor. Eu queria virar à noite aqui, mas não dá, eu preciso entregar o microfone. Mas eu preciso lutar para ser santo, porque a felicidade Deus vai prover. Porque enquanto eu ficar lutando para ser feliz, irmão, a gente sempre quer mais alguma coisa, sempre. O ser humano sempre quer mais uma coisa. Você conquista e você quer conquistar mais. A tua felicidade nunca vai ser completa enquanto você não encontrar a santidade. Por isso, eu preciso deixar de lado um pouco o meu desejo de ser feliz e querer o desejo de ser santo. Quer ver uma coisa? Aquele namorado lá fora, ele te faz muito feliz, mas ele te faz santo? Aquela namoradinha lá fora, né? Não conhece nada de Jesus. Ela é linda, te faz muito feliz, mas ela te faz mais santo? Olha, aquele emprego que você tem lá, aquele cargo que você tanto almeja, você usa de artifícios e consegue promoções, né? Consegue evoluir, isso te faz muito feliz. O dinheiro te faz muito feliz, mas ele te faz mais santo? Então muitas coisas que nós corremos atrás em busca da felicidade são coisas que nos afastam da santidade. Muitas coisas que nos tornam felizes nos afastam da santidade. Então eu entendo que eu preciso, antes de querer a felicidade, buscar a santidade. Amém, meus irmãos? Amém? Eu não entendo porque Jesus quis terminar dessa forma. Eu já tinha parado a mensagem, viu? Mas Ele está aqui, a igreja é dele, a palavra é dele. Ele fala da forma que Ele quer. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo edificadas aqui essa noite. Eu estou sendo edificado pelo meu Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. E se você puder desocupar suas mãos e dar uma salva de palmas para o Senhor, faça isso em nome de Jesus. Aleluia! A Ele toda a honra, todo louvor, toda adoração. A Ele pertence o poder, a glória, o domínio pelo século dos séculos. Aleluia! Ele é aquele que vai restaurar toda a tua família. Ele é aquele que vai engrandecer a tua família na terra. Não vai ficar nada no Egito, o que é teu vem contigo. Amém, meus irmãos? Levante a tua mão direita para o alto. Eu vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por a vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui para te adorar essa noite e para ouvir a tua palavra. Meu Deus, e agora eu quero despedir esse povo, Senhor. Eu quero deixar a tribuna, deixar o púlpito aqui da igreja, deixando uma bênção para cada um deles, ó Pai. Visita cada um dos corações, Senhor, que aqui está. Que cada um deles possa buscar acima de tudo a santidade, para que dela provenha a felicidade. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, que não cesse a adoração dos lábios dos teus filhos. Meu Deus, que a família esteja completa, que venha o menino, o jovem, o ancião, que venha o rebanho junto com a família, que tenha o sacrifício, que tenha a adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, completa a obra que o Senhor tem iniciado na vida de cada um deles. Eu quero te agradecer por essa rica oportunidade, ao qual eu não sou digno, Pai. Mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui essa noite. Portanto, Senhor, guarda a família dos meus irmãos, guarda também a minha família. E eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus. Tem alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus? Levante a mão para eu conhecer. Se tem alguém que não faz parte da igreja ainda,
Não tem ninguém. Todos são salvos em Jesus. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Não tem. Se estiver se escondendo, até o final do culto, Jesus te pega. O pastor vai estar encerrando, você pode se apresentar para ele, não precisa ser para mim não. Tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvo o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Eu quero ser santo para ser feliz, amém. Glória a Deus, diga comigo assim: eu quero ser santo para ser feliz, amém. Querido, nós já estamos encerrando, amém. Eu vou dar a bênção apostólica e o ministério aqui, pode vir, Lohan e banda, pode vir aqui, vem, encerrar com uma canção aí muito alegre, amém. Porque não precisa fazer mais nada nessa noite, querido. Você recebeu aí a sua oração, Deus trabalhou no seu coração, amém? E é muito gratificante quando nós ouvimos algo abençoador desta maneira, amém? E eu espero que você guarde aí essa palavra durante essa semana no seu coração, amém? E viva, coloque ela em prática, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, te abençoe. Enquanto o Lohan ministra aqui, temos cantina, vem? Cantina, queridos, aos domingos, né? Nós estamos aí com um projeto, a sede está completando 30 anos, e nós aqui da Vila Paraíso, 15 anos, amém? Em outubro é a nossa festa de aniversário, amém? E eu tenho certeza que Deus vai estar nos dando uma festa muito maravilhosa também, amém? Então, as nossas cantinas aí também estão para angariar fundos para nossas necessidades. Oi? Amém? Nós estamos aceitando doações aí para a nossa cantina, amém? Você que sentia aí, né, de trazer uma torta, trazer um bolo, trazer qualquer coisa aí para a nossa cantina, nós estamos aceitando, né, as doações. É só você procurar alguém responsável aí pela cantina, né? Falar, pastor, pastora, responsável. Próximo domingo nós vamos estar trazendo aí uma torta para abençoar a cantina. Fica à vontade aí, amém? Aí você doa a torta e depois vai lá e compra a torta que você doou. É assim que funciona aqui na igreja, amém? Deus te abençoe, querido. Obrigado você que veio nos visitar aí, amém? Você que estava um pouco tempo longe daqui da casa do Senhor, né? E voltou hoje. Deus te abençoe, amém? Vai na paz, vai na graça do Senhor Jesus. A pastora e a irmã Carol quer falar com as mães das meninas da dança, amém? As mães da menina da dança, assim que terminar, procure as crianças, não as meninas, as crianças. Só as mães, então, as mães das crianças da dança. Procure a pastora Ilza e a irmã Carol, amém? Assim que terminarmos o culto. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Erivan, mais uma vez. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, o consolo e o conforto do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde hoje e para todos sempre, amém? Uma boa semana a todos.